Olá, pessoas. Eu sou Marília Araújo, biomédica, faço parte do quadro docente da ETR e é com grande prazer que eu inicio com vocês essa disciplina, assim como muitas outras que estão por vir. A disciplina de biofísica ela vai estar presente não só na vida dos estudantes da área de saúde, principalmente nós da análises clínicas, assim também como no nosso dia a dia. Por quê? A biofísica ela é uma disciplina afim, vai estar em comunhão com outras disciplinas, assim como tudo no nosso metabolismo, no nosso organismo, nada funciona de forma isolada, tudo funciona em comunhão. Então, a biofísica vai estar intimamente ligada com a bioquímica e com o funcionamento do nosso corpo. Não só com o funcionamento dos organismos para se manterem vivos, como também como ferramenta de diagnóstico. Então, vamos usar a biofísica tanto para entender como o nosso organismo funciona, os organismos dos seres vivos funcionam, como também para a gente ter métodos de diagnóstico. Temos vários métodos de diagnóstico laboratorial que são ligados à biofísica, que foram criados através da física, de processos físicos e químicos. Então, seguimos com essa disciplina. A biofísica é uma área de conhecimento interdisciplinar, como eu já falei, ou seja, ela vai estar entre disciplinas e tem como objetivo o estudo dos fenômenos físicos biológicos que envolvem os organismos vivos e o comportamento resultante de vários processos da vida. O que eu quero dizer com isso? Que a biofísica vai estudar a natureza da vida. Então, como é que os processos ocorrem nessa vida, na vida dos organismos. Física vem de physis, que é uma palavra grega que significa natureza. Bio, vida, então natureza da vida. Aqui temos alguns métodos onde empregamos física, biofísica, para analisar. Dentro da nossa rotina laboratorial, nós estudamos os organismos, como eles funcionam, para que a gente entenda quando eles estão em pleno funcionamento, quando eles estão em déficit, e assim a gente possa dosar reações para dar o nosso diagnóstico, para ter um diagnóstico. Então, a microscopia óptica, que é essa microscopia que a gente utiliza luz, como é esse microscópio convencional que a gente tem no laboratório, na maioria dos laboratórios, e ele é baseado na física da visão humana. Então, os acontecimentos físicos que fazem a gente enxergar serviram de inspiração para que fosse criado a microscopia óptica. Obviamente, foi aumentada várias vezes, a visibilidade para que a gente consiga visualizar aí micropartículas através da microscopia. A centrifugação, que a gente utiliza em todas as amostras para o processamento de amostras, para que a gente possa analisá-las. A gente tem a divisão de fases, divisão de substâncias, a gente consegue aí dividir células, tudo através da centrifugação, empregando aí as rotações por minuto, utilizando as grandezas da física, empregando a força e a rotação em tempos, e os ciclos por minuto. Eu tenho aí o emprego da temperatura através do banho-maria. Eu tenho aí o emprego de eletricidade, de afinidades elétricas na eletroforese para a gente separar partículas. Eu tenho aí a espectrofotometria, onde a gente vai empregar espectros, fótons. Eu tenho a cromatografia. Eu vou ter o raio-x com a radiação ionizante, a ultrassonografia com ondas ultrassônicas, a tomografia com raio-x e a ressonância magnética com ondas magnéticas e ou eletromagnéticas.
Então, todos esses aí são ferramentas de diagnóstico empregando física. Aqui os conceitos básicos para a gente relembrar aí sobre física, onde eu tenho o átomo como a unidade estruturadora, ou seja, é o compositor, o constituinte de toda matéria. Então, eu tenho átomos que unidos entre si formam as moléculas unidas entre si vão formar aí a matéria. A matéria, nessas moléculas juntas, vão formar os organismos, vão formar as células, que vão formar os tecidos e os organismos. Então, eu tenho aí o átomo como uma unidade precursora de toda a matéria, né? A unidade precursora de vida e das estruturas como um todo. Então, o átomo ela é uma unidade formadora de matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e que possui uma massa. Eu tenho aí os solutos e solventes. No nosso corpo a gente tem várias reações que acontecem com a dissolução de solutos, tanto para que sejam carreados e levados para o lugar onde vão ser utilizados, como também para fazer excretas. Então, no nosso corpo, por exemplo, a gente tem o plasma, que ele vai transportar, o plasma é composto base, a sua grande maioria por água, onde ele vai transportar e servir de solvente para várias substâncias, medicações, algumas vitaminas hidrossolúveis que vão ser transportadas aí através desse solvente. Temos aí como soluto também sais, algumas substâncias, algumas medicações. E temos aí transporte, né, desse solvente, no caso como é a água, através de osmose, que seria aí a entrada e saída da água sem o gasto energético. No nosso corpo a gente gasta energia para realizar toda a função. Até quando a gente dorme, a gente está fazendo digestão, respiração, nossas células estão sendo criadas, né? Produzidas, então a gente tem o gasto de ATPs, que a gente vai ver mais na frente, na biologia 3, como a gente utiliza esse gasto de energia para manter o organismo vivo, através de anabolismo, de catabolismo, de processos, né, físico-químicos que mantêm os organismos vivos. Temos aí os fótons, os íons. Os íons, eles são átomos que perderam ou que ganharam, aí, que tiveram movimentação de elétrons. Os fótons são partículas de luz, eles são mediadores de forças eletromagnéticas, onde eu tenho um potencial elétrico e uma parte magnética que vai auxiliar aí na atração e na repulsão, como é o caso das minhas ondas eletromagnéticas. O átomo, como a gente já falou, ele é a unidade básica de uma matéria. Ele consiste no núcleo central, com carga elétrica positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O átomo ele foi descoberto e proposto por John Dalton em 1808 e o átomo é o nome dado ao formador, a molécula essencial de uma matéria. Então, os elementos químicos, as moléculas, as substâncias, tanto orgânicas como inorgânicas do nosso corpo, são formados por átomo. Eu tenho aí os prótons, que são partículas positivas representadas por P. Tem os elétrons, partículas negativas, representadas por E, que também tem um comportamento de ondas. Tem os elétrons, que são partículas sem carga, que diminuem a repulsão entre os prótons no núcleo, representados pela letra N. Matéria, como a gente já viu, é tudo que ocupa espaço e que possui uma massa de repouso. É um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem. Então, o corpo humano ele tem inúmeros átomos e cerca de 10 trilhões de células diferentes, dependendo da sua
função, dependendo da função e do local onde cada uma esteja. No corpo humano, os átomos mais abundantes são aqueles que constituem a maioria das moléculas biológicas. Então, a gente sabe que as moléculas são constituídas por átomos que se juntam entre si. Então, a maioria desses átomos ele vai ser formado por moléculas essenciais, como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o fósforo. A partir deles, a gente vai ter, em processos de catabolismo e anabolismo, produção ou degradação de proteínas, carboidratos, lipídios e de ácidos nucleicos. As moléculas são representações da estrutura, e propriedades de uma substância composta por um ou mais átomos, todos ligados entre si. Através da eletronegatividade, eu posso ter moléculas polares e moléculas apolares. Então, nas moléculas polares, eu vou ter não vou ter diferença de eletronegatividade para esses átomos que estão juntos. Já na apolar, não ocorre a diferença de eletronegatividade. Já na polar é quando existe essa diferença. Então, eu tenho polos diferentes. E na apolar não ocorre essa diferença. Organismo é a forma individual de vida. Qualquer corpo é constituído por órgãos, organelas, As células são compostas por organelas, que juntas formam os tecidos, que formam os órgãos, e interagem entre si fisiologicamente para executar as funções necessárias à vida. Então, assim funciona com todos os organismos vivos, como o corpo humano, as bactérias, os fungos. Então, um conjunto de átomos vai formar matéria. A matéria vai dar origem aos organismos e as células vão dar origem aos tecidos, que vão dar origem aos órgãos e aos organismos vivos. Como a gente tinha visto, no nosso corpo, eu vou ter aí soluções que acontecem graças aos solutos e solventes presentes no nosso organismo. Assim também é como funciona quando a gente faz dissoluções, quando a gente faz soluções utilizando solutos e empregando solventes, para que a gente tenha reações químicas e consiga uma resposta dessas reações. Eu vou ter soluções químicas, que são misturas ou dispersões, e sua formação depende dos seus constituintes, soluto e solvente. Eu vou ter misturas e dispersões e soluções iônicas ou soluções não eletrolíticas. O soluto é considerado um dispersor. Pode ser definido como uma substância que será dissolvida, ou seja, que se distribui no interior de outra substância, que no caso seria aí o soluto, que seria aí o solvente, E o solvente é uma substância chamada de dispersante, que é aquela que vai dissolver o soluto. Transportes através de membrana acontecem por processos físicos e são vitais ao nosso organismo, porque nossa membrana celular ela é seletivamente permeável e ela tanto fagocita, ela tanto engloba partículas para defender nosso organismo, como em alguns organismos para alimentação, para defesa. Então, esse transporte através da membrana, ele usa processos físicos que, a depender de como sejam realizados, eu vou ter gasto energético ou não. Então, se eu estou a favor de um gradiente de concentração, é sem gasto energético. Se eu vou contra um gradiente de concentração, eu tenho gasto energético.
Vamos ver primeiro aí a formação de um gradiente de concentração é a favor desse gradiente de concentração, ou seja, sem gasto energético. Então, eu tenho o processo de plasmólise, que é a perca de água pela célula, e desplasmólise, que é o retorno dessa célula, o retorno do volume original dessa célula. Quando essa célula ela engloba uma quantidade maior, né, um volume aumentado de água, a gente chama de tungescência. E aí pode acontecer, com esse aumento exagerado, a plasmoptise, que é a ruptura da célula pelo excesso de tungescência, pelo excesso da quantidade de líquido, aí no caso de água. O transporte através da membrana contra um gradiente de concentração. Se eu vou contra, eu tenho aí um gasto energético. Esse transporte ele acontece através da endocitose, que pode ser pelo processo de pinocitose, que é basicamente para a englobação de partículas líquidas, como pela fagocitose, que é de partículas sólidas, através da emissão dos pseudópodos, que são como falsos membros, muito utilizados também para o transporte, locomoção ameboide, para englobamento, os macrófagos, que são células de defesa do nosso corpo, eles fazem esse processo de fagocitose para eliminar invasores. Então, é útil para a imunidade, é útil para a alimentação e é útil para o transporte de algumas células. Voltando aí, eu tenho fótons e íons. Os fótons são minúsculas partículas, né, que formam a luz, e qualquer objeto ou corpo de carga elétrica que emita ou absorva aí a luz. A gente tem um processo químico chamado de quimioluminescência, onde a gente excita uma partícula para que ela emita luz. Alguns seres já têm essa luminescência natural, como é o caso aí dos vagalumes. Tem uma água-viva, se não me engano, também, que ela já tem essa luminescência natural. Então, a gente usa esse processo também como uma ferramenta de diagnóstico. A gente vai ver ela mais na frente, a quimioluminescência. Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons através de reações e que podem ser classificados aí como ânions e cátions. As ondas eletromagnéticas, que vão estar presentes também em algumas ferramentas de diagnóstico, as ondas são pulsos energéticos, né? Emissão de energia que se propaga no espaço, transportando, levando essa energia. Elas podem ser de ondas mecânicas ou de ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas é quando elas precisam de um meio para que sejam propagadas, elas precisam de um precursor. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam, elas podem se propagar através do vácuo. A biofísica, ela explica os fenômenos e estuda a matéria, a energia, o espaço e o tempo, que são as grandezas dentro da biofísica. Então, ela vai estudar a matéria de que é formada, como é utilizada essa energia, o espaço que ocupa e o tempo gasto, tanto nas atividades como nos ciclos. E as influências que cada componente, cada grandeza tem nos ciclos biológicos dos seres vivos e do meio ambiente. Então, a biofísica ela pode ser quantificada e qualificada através de suas grandezas, que são as grandezas matéria, energia, espaço e tempo. No caso aí a matéria, são os corpos, os objetos, os alimentos, né, tudo aquilo que ocupa massa e espaço. Tem um espaço, ocupa um espaço e uma massa no universo. Eu tenho energia, onde a gente tem emissão de vibrações,
O calor, por exemplo, a gente está dispersando a energia. Quando a gente está em alta temperatura, a gente está dispersando energia. O som é uma propagação de energia. A luz, a atividade física corpórea, espaço são as distâncias, áreas e volumes dos objetos e dos seres. O tempo são as sucessões dos dias e das noites, a espera dos acontecimentos e a duração também desses acontecimentos para manterem os organismos vivos. E é isso, muito obrigado. Essa foi mais uma aula de revisão para que a gente possa aí entender melhor as próximas aulas que virão. Desejo um bom estudo a todos e qualquer dúvida estou à disposição.